Galerinha, tudo bem com vocês? Gente, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as características dos seres vivos. É isso mesmo, o que precisa ter para ser considerado um ser vivo? Muita gente acha, precisa respirar, precisa ter célula, precisa se mexer. Será isso mesmo? Vamos saber então as principais características e assim nós saberemos se, por exemplo, uma bactéria é um ser vivo ou não, uma planta é um ser vivo ou não, ou até mesmo um vírus, se ele é um ser vivo ou não. Então acompanhe essa aula para saber mais sobre características dos seres vivos. Bora lá! Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de características dos seres vivos. Primeiro, vamos então definir o que é um ser vivo. Quando a gente fala em seres vivos, a gente fala que é um ser, né? Um ser vivo, ele é um organismo. E esse organismo, para ele ser considerado vivo, ele tem que cumprir alguns pré-requisitos. Então ele tem que ter o quê? Uma composição química, uma organização celular, eles têm que reagir a estímulos, tem que ter metabolismo, tem que ter um crescimento, tem que ter reprodução e tem que ter também a adaptação e evolução, certo? Então, quando você estava lá no Fundamental 1, né, com a tia Vera, que você estava falando sobre seres vivos e ela pedia para você classificar como vivo ou não vivo, naquela época você fazia uma classificação, né? Então você tinha uma certa ideia do que era um ser vivo e do que não, né? Se tratava de um ser com vida, né? Mas agora vocês vão entender que é muito mais complexo, né, do que se mexer, do que ter, né, uma capacidade de pensar, né, uma capacidade de reproduzir. É muito mais complexo do que isso. Então ela tem que cumprir todos esses pré-requisitos que eu coloquei aqui ao lado para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos começar a destrinchar esses pré-requisitos então dos seres vivos. Falando primeiro sobre a composição química. Eu falei, então tem que ter uma composição química específica? Exato. Então todo ser vivo, né, ele possui matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica que compõe então, né, a estrutura de um ser vivo, ela é composta basicamente dos mesmos elementos químicos, né? Então a maior parte da matéria orgânica, ela é formado por esses principais átomos. Quais são? É o carbono, é o hidrogênio, é o oxigênio, é o nitrogênio, é o fósforo e o enxofre. Então, esses são os principais elementos químicos que acabam formando as principais moléculas orgânicas dos seres vivos, certo? O que eles vão formar? Eles formam aí, por exemplo, né, os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas, e isso inclui também o nosso material genético, que são os ácidos nucleicos, né? É todo aquele material genético que fica na região nuclear, certo? Aqui nesse gráfico ao lado eu coloquei para vocês mais ou menos, né, uma distribuição aproximada dos componentes químicos dos seres vivos, tá? Aqui foi baseado mais ou menos no ser humano, tá? Então você pode ver que a maior parte do corpo, né, do ser humano, ele é composto de água, tá? Lembrando só que a água, ele não faz parte aqui da matéria orgânica, tá? Ela é a matéria inorgânica. Então, ó, 80% da água, né, 80%, perdão, da composição do corpo do ser humano é composta ali por água. E a parte, né, sólida do corpo desses seres vivos é composta, na sua maior parte, do que? 10% de proteínas, tá? Então, as proteínas aí compõem a parte sólida do nosso corpo, né, em sua maior parte. E aí, restante vem o quê? Nós temos aí lipídios, nós temos carboidratos, nós temos os ácidos nucleicos e os outros componentes, tá certo? Aí fala, eu não vou lembrar quais são esses compostos químicos aí, quais são os principais. Então, coloquei aqui para você um truquezinho, né? Decora essa palavrinha, ó, CHOMPS. O CHOMPS, então, né, é a inicial, né, dos elementos químicos, né, o símbolo dos elementos químicos. Então, nós temos aqui, ó, C de carbono, H, né, de C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, o P é de fósforo e o S é de enxofre. Tudo bem? Então, CHOMPS seriam aí os principais elementos químicos da composição dos seres vivos. Continuando.
falar um pouquinho sobre organização celular. Aqui a gente tem que, né, detalhar um pouquinho essas informações, porque tem várias coisas aí, né, que nós temos que saber sobre células. Então, primeira coisa, para ser considerado um ser vivo, precisa ter o quê? Precisa ter célula, tá? Tanto é que a gente fala que a célula, ela é a unidade básica que compõe um corpo de um ser vivo, tá? Então, um ser vivo ele pode ser formado por uma célula, né, por duas, por várias. É isso que a gente vai ver agora. Bom, primeira coisa, vamos começar a definir o que é uma célula, tá? Para ser considerado uma célula, precisa ter três coisas. Precisa ter material genético, precisa ter citoplasma e precisa ter uma membrana plasmática. O que é isso? Acompanhe nessa figura que eu coloquei aqui para vocês. A membrana plasmática seria essa pequena e fina camada externa que delimita o espaço da célula, tá? Então, ela que reveste externamente toda essa célula é a membrana plasmática, certo? A parte fluida presente no interior aqui dessa célula é o citoplasma, tá? Ela é nesse citoplasma onde vai acontecer a maior parte das reações metabólicas de uma célula, tá? Ela é formada por uma parte fluida. E aí, aqui está nesse desenho, ó, apontando o núcleo. Muita gente fala assim, o que precisa ter? Eu falo assim, precisa ter três coisas para compor uma célula. Aí a pessoa já vai logo de cara, fala, precisa ter núcleo, mas eu queria detalhar isso com vocês. Não é necessário apresentar um núcleo. E eu já vou explicar o porquê que o núcleo não é em si necessário para ser considerado uma célula. Mas o que é necessário, sim, é o que está dentro desse núcleo, que é o material genético, tá? Por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, a primeira coisa, material genético, tá bom? Então, quais são os três pré-requisitos para ser uma célula? Material genético, citoplasma e membrana plasmática, tá? Eu também não coloquei aqui como material genético falando de DNA, tá? Porque temos alguns organismos que eles têm como material genético uma molécula chamada de RNA, tá? Ácido ribonucleico. Outros possuem a molécula, né, o material genético como DNA, ácido desoxirribonucleico. E outros organismos possuem os dois, como por exemplo nós seres humanos, nós possuímos tanto DNA quanto RNA como material genético, tá? Mas enfim, né, isso é assunto para uma outra aula, nós vamos falar sobre material genético, mas não agora aqui, tá? E o que nós podemos falar da organização celular, então, dos seres vivos? Sabendo o que é uma célula, então, né, esses pré-requisitos para ser uma célula, como que essas células estão organizadas para compor um ser vivo? Por exemplo, um ser vivo ele pode ser formado por uma única célula. Portanto, ele pode ser um organismo unicelular, como por exemplo uma bactéria. Uma bactéria ela só tem uma célula, né? Então eu falo assim, como que é o corpo da bactéria? Não dá nem para falar que é um corpo. Por quê? Porque ele é formado por apenas uma célula, tá? Nós temos também organismos que são formados por várias células. E nós chamamos eles de organismos multicelular, quando esse conjunto de células ele não formam tecidos, né? Tecidos verdadeiros que depois vão se formar órgãos e formam-se sistemas, tá? Quando você não tem uma diferenciação de órgãos e sistemas, né, num organismo, ou seja, são um conjunto de várias células somente, tá? Nós chamamos eles de organismos multicelulares. E nós temos os organismos também pluricelulares, que aí sim formam tecidos verdadeiros. Nós vamos detalhar um pouquinho mais para frente, tá? Vamos seguir por enquanto. Em relação agora ao tipo de célula, dependendo do organismo, eles podem ter um tipo diferente de outro, né? Então, ó, nós temos organismos que são mais simples, são organismos que possuem células do tipo procariontes. Já nós temos agora outros organismos que possuem células um pouquinho mais complexas, são os organismos chamados de eucariontes. Nós já também vamos falar daqui a pouquinho o que é exatamente procarionte e eucarionte, tá bom?
E nós temos também, né, que classificar essa organização celular quanto à origem dessas células. Se a gente pegar agora as células eucariontes, elas podem ser, ó, as eucariontes, elas podem ser o quê? Elas podem ser de origem vegetal ou de origem animal, tá? Também já vamos mostrar isso para vocês nos próximos slides. Continuando então. Em relação ao número de células, está aqui aquela definição que eu passei para vocês. Organismos unicelulares são os organismos, né, que apresentam uma única célula, como, por exemplo, bactérias e protozoários. Ah, só bactérias e protozoários? Não, nós temos outros organismos também que podem possuir uma única célula, como, por exemplo, algumas algas unicelulares, inclusive até fungos unicelulares, como é o caso das leveduras, tá? Nós encontramos também agora, ó, organismos multicelulares. O que são esses multicelulares? São organismos que apresentam um conjunto de células, mas não formam tecidos, ó, não formam tecidos, tá? Quem são esses? São as algas e os fungos, tá? Então, algas e fungos não apresentam, eles apresentam várias células, mas eles não têm diferenciação, formando tecidos, formando órgãos e formando sistemas, tá? Então, eles são organismos multicelulares. Já os organismos pluricelulares são organismos que apresentam também, assim como os multicelulares, um conjunto de células. Mas aqui a diferença é o quê? Que agora sim eles formam tecidos, tá? Esses tecidos, eles vão se reunir formando órgãos e os órgãos se reúnem formando sistemas, tá? Exemplo disso é o grupo dos vegetais, né, das plantas, e o grupo dos animais, tá? Então, todos os vegetais, né, todas as plantas, todos os animais são organismos pluricelulares, tá? Bom, aqui eu pus a imagem então para vocês, né? Aqui mostrando primeiramente o em verdinho aqui em cima, né? Seriam as algas, tá? Notem que são várias célulazinhas, umas do lado da outra ali, formam então um conjunto de células, mas eles não vão formar órgãos específicos, né? Porque eles não estão agrupados em tecidos, tá? Já aqui embaixo, ó, mostro para vocês em desenhos, né? O desenho de organismos formados por uma única célula. Nesse caso aqui são protozoários, tá? E aqui, né, um organismo, dois, né? Nós temos outras espécies aqui, ó, tá? Então, um cachorro que representa para nós aqui os animais, né? E a cenoura que está representando os vegetais. Então, mostrando para nós organismos que são pluricelulares. Continuando. Falamos de número de células, agora vamos falar de tipos de células. Então, eu falei para vocês que tinham basicamente dois tipos de células. As células chamadas de procariontes e as células eucariontes. O que é uma, o que é outra? Procarionte é um tipo de célula mais simples. E como característica principal desse tipo de célula, ela não possui a carioteca. Nossa, o que é isso, carioteca? Carioteca é uma membrana que ela reveste a região nuclear, ou seja, ela está envolvendo, delimitando o material genético. Então, todo o material genético que ela fica, né, dentro dessa membrana, nós chamamos isso de núcleo, tá? Então, nas células procarióticas, elas não possuem essa membrana, essa carioteca. Portanto, o material genético ele vai ficar disperso no citoplasma, espalhado pelo citoplasma, tá? E ele não forma uma organização celular. Isso faz o que, ó? Tem acompanhando aqui na procarionte, né? Eles apresentam então o material genético disperso no citoplasma, tá? E, consequentemente, eles possuem menos organelas, poucas organelas. O que são essas organelas? Essas organelas são estruturas, tá? Que são revestidas também por membranas, que têm a função de desempenhar algumas funções parecidas, né, com os órgãos de seres vivos mais complexos, por exemplo, né? Então, tem uma organela que tem uma função parecida com o nosso estômago que realiza uma digestão, tá? Não dá para falar que é um órgão, porque um órgão é um conjunto de tecidos, que é um conjunto de células.
Aqui nós estamos falando de organismos simples, que são formados apenas de uma célula, como é o caso aqui então que eu pus para vocês como exemplo, as bactérias, tá? Tudo bem? Então eles possuem, né, também poucas organelas, como característica das células procariontes. Já as células eucariontes são o quê? Elas são células mais complexas, elas, como característica principal, possuem uma carioteca revestindo todo o material genético, tá? Então eles delimitam um espaço específico para o material genético. Deixa eu grifar aqui, ó, possui carioteca, tá? E aí o que ele faz? Ele mantém uma organização celular. Então o DNA, né, o material genético, não fica mais disperso no citoplasma. E tendo uma organização celular, é possível ele ter um maior número de organelas, tá? Então possui bastante organela. Exemplo disso, nós temos protozoários, nós temos as algas, nós temos os fungos, nós temos os vegetais e nós temos os animais, certo? Então, acaba que, generalizando, né, as bactérias elas acabam ficando como células procariontes, né, e as demais eucariontes, tá bom? Ah, mas eu não entendi direito o que é esse negócio, né, de organização celular, por que uma célula organizada tem mais vantagem do que outra célula não organizada, né? Vamos tentar, então, explicar isso de uma maneira um pouco mais simples, fazendo uma analogia aqui, ó. Eu sempre dou esse exemplo tentando fazer uma analogia com um guarda-roupa, por exemplo, tá? Imagine essa seguinte situação. Temos duas meninas aqui, ó, que têm o guarda-roupa do mesmo tamanho, tá? A Maria e a Ana. As duas têm guarda-roupa de tamanhos semelhantes, certo? Vamos supor que a mesma quantidade de roupas que a Maria tem, a Ana também tem, tá? Então, se a Maria tem 5 calça jeans azul, a Ana também vai ter 5 calça jeans azul. Se ela tem 3 blusinhas amarelas, a Ana também tem 3 blusinhas amarelas, tá? A diferença está somente na organização desse guarda-roupa, tá? Então, a Maria, como ela não tem divisórias no guarda-roupa dela, o que acaba acontecendo? Todas as roupas da Maria acabam ficando emboladas aqui, ó. Tudo aqui dentro desse espaço do guarda-roupa. Então tá tudo bagunçado aqui dentro, ou seja, não tem organização nenhuma. Já a Ana, o guarda-roupa dela, como está todo dividido e ela é organizada, ela consegue fazer toda a separação, né, conforme ela tem a necessidade de separar as roupas dela. Então ela coloca as blusinhas, né, em uma prateleira, ela coloca, né, as camisetas em uma prateleira, ela vai separando tudo, né? Coloca os vestidos pendurados, coloca aqui as meias, né, roupa íntima nas gavetas e assim por diante, né? Vai organizando todo o guarda-roupa dela, né, as suas roupas conforme as divisórias ali. Então, essa é a primeira situação. Agora pensa comigo. Vamos supor que as duas combinem, né, de se encontrarem, né, uma certa hora com as mesmas roupas. Ah, vamos numa festa? Nós vamos na festa, vamos vestido igual, né? Eu sei que parece absurdo, mas, né, tenta fazer essa imaginação para fazer esse exemplo ficar mais claro. Então elas combinam de irem com as mesmas roupas, né? Pus aqui uma roupa qualquer, um tênis vermelho, uma calça verde, uma camiseta azul, uma jaqueta por cima, né, azul escuro e uma fita no cabelo verde, tá? E aí o que acontece? As duas vão se trocar, só que as duas estão atrasadas, tá? Elas faltam pouco tempo para começar a festa e elas têm que chegar logo ali na festa. Nesse tempo curto, né, que elas estão atrasadas, quem consegue se arrumar mais rápido? Pensa comigo, se você tem um guarda-roupa todo organizado, você consegue rapidamente achar as peças de roupas que você precisa ali dentro. Então, se você precisa de um tênis, você já vai ali na parte de sapatos, já acha o seu tênis. Se precisa de uma calça verde, você já vai nas calças, na divisória das calças e acha a sua calça verde. E assim você vai fazer com todas as peças da roupa que você precisa. Já a Maria, todas as roupas dela, né, elas estão misturadas num único espaço aqui dentro. Quando ela abre o guarda-roupa dela, bate até aquele desânimo, né? Ela tem que sair chutando roupa,
põe todas as roupas para baixo ali, espalha tudo no chão e sai caçando para ver se ela acha a roupa que ela combinou de ir, tá? Nesse caso, a Ana, ela tem uma vantagem porque ela consegue se trocar muito mais rápido, ela consegue se arrumar muito mais rápido, tá? E a Maria, ela não tem, né, essa mesma agilidade, essa mesma rapidez. Vamos pensar agora o seguinte, vamos supor, né, que elas precisem comprar mais roupas. Se a Maria comprar mais roupas, ela vai demorar ainda mais para achar as roupas que ela precisa. Então a Maria pode comprar mais roupas? Não pode, porque se ela comprar mais roupas e colocar aqui dentro, ela vai demorar muito tempo para achar as que ela precisa. Já a Ana, porque ela tem o guarda-roupa todo organizado, ela consegue ainda colocar mais roupas ainda aqui dentro e isso não vai interferir, né, na agilidade com que ela procura suas roupas. Então, graças a isso, quem que tem vantagem nessa situação? A Ana tem muito mais vantagem. Trazendo agora essa analogia dos guarda-roupas e da organização para as células, pensa comigo, se você tem um guarda-roupa, né, sem organização, você vai ter que possuir um menor número de roupas e o seu processamento é pouco eficiente, você demora muito para achar as roupas ali. Traduz isso agora trazendo para o conteúdo das células. Se você tem uma célula sem organização, né, sem organização celular, você vai ter poucas organelas lá dentro e o metabolismo da célula vai ser menor, tá? Já quando você tem uma organização celular, num guarda-roupa organizado, você pode aumentar o número de roupas lá dentro e isso não vai comprometer o quê? A eficiência do processamento. E, traduzindo isso para as células, se você tem uma organização da sua célula, você pode ter maior número de organelas, que isso não vai comprometer o quê? O seu metabolismo, o processamento. Tá certo? Então, por isso que as células eucarióticas, por possuírem organização celular, o núcleo delimitado por carioteca, tudo isso faz com que eles possam ter maior número de organelas e o processamento metabólico dessas células não fica comprometido, tá? Ao passo que, com falta de organização celular, como é o caso das células procarióticas, quanto mais organelas ela tiver, menor fica o rendimento metabólico dela, então ela não pode ter tantas organelas assim, certo? Graças a isso, ó, dá uma olhadinha como ficaria então uma célula procariótica e uma célula eucariótica. Aqui, então, representa para nós uma célula procariótica bacteriana, tá? Em azulzinho aqui, ó, o material genético todo disperso aqui no citoplasma, né? E notem que ele tem pouquíssimas organelas aqui dentro. Já uma célula eucariótica, ela possui o quê? Olha aqui, ó, em verdinho isso aqui seria a carioteca, tá? Carioteca. Delimitando o espaço do núcleo, né? Que aqui dentro estaria o material genético. E olha a quantidade de organelas que ela pode ter aqui, então, né, para realizar as diferentes reações metabólicas que ela precisa, tá? E isso não compromete a eficiência metabólica dela. Belezinha? Conseguiram entender, então, a vantagem de células eucarióticas sobre as procarióticas? Continuando, então. Em relação à origem, não vou me estender muito aqui, mas nós podemos classificar, então, as células eucarióticas, tá? Somente as eucarióticas, nós podemos classificar elas em célula animal e célula vegetal. Então, se são eucarióticas, as duas possuem a carioteca envolvendo o núcleo aqui, tá? Qual que é a diferença, então, de uma célula animal para uma célula vegetal, olhando aqui para elas? Ah, uma azul, outra é verde. Não, não é isso. Nós temos algumas estruturas que elas são específicas de célula vegetal e algumas que são específicas de célula animal. E outras que apresentam uma diferença entre a célula animal e vegetal, tá? O que eu quero dizer com isso, tá? Aqui, eu peguei essa foto em espanhol, esse slide aqui, ó, né? Essa foto que eu achei aqui, ela tá, né, em espanhol aqui mesmo, tá? Porque eu achei uma foto, né, a foto mais detalhada que eu achei, e eu não achei ela em português, tá? Mas dá perfeitamente para vocês entenderem. Então, ó, vamos começar
com o que né, elas têm de específico. Então, só tem em célula vegetal e depois só tem em célula animal, tá? Na célula vegetal, específico, ó, temos aqui a parede celular. Essa parede celular é uma parede bem grossa aqui, ó, tá? Ela é bem grossa aqui, ó. E ela é constituída de um material chamado de celulose, é um polissacarídeo, chama-se celulose, tá? Ela serve como uma parede de uma casa mesmo, que delimita um espaço que não deixa essa célula, por exemplo, crescer muito e se romper, né? Ela absorver tanto líquido e ela se romper. Então ela serve como uma parede que delimita o espaço ali, tá? Bem mais firme. Ah, então ela não tem membrana plasmática? Tem sim. Ela está por dentro da parede celular, tá? Então ela tem a parede celular por fora e a membrana plasmática por dentro, tá? Essa parede celular, ela é específica então de células vegetais, sendo que células animais não tem, tá? Aí fala, só tem vegetal? Não, tem células de fungo também, né? Fungos também tem uma parede celular, só que daí a constituição é diferente, não é de celulose, tá? Bom, mas vamos lá. Qual é outra coisa que tem específica em célula vegetal? É essa organela aqui, ó, chamada de cloroplasto. Esse cloroplasto está apontando aqui, ó, é esse verdinho, né, bem verde mais escuro que está aqui dentro, ó, tá vendo? Isso aqui é a organela responsável por se fazer a fotossíntese. E células animais não são capazes de produzir, né, de realizar a fotossíntese. Então, cloroplasto somente em células vegetais. Ok? E nas células animais, o que é específico da célula animal que não tem na vegetal? É essa organela aqui, ó, chamada de centríolos. Tá? Esses centríolos, elas são organelas que elas são responsáveis por fazer a divisão celular. Tá? É ela que vai fazer a separação, puxar uma organela para cá, outra para lá, puxar o cromossomo para cá, para lá, na hora de se dividir a célula. Tá? Então, esses centríolos participam da divisão celular e é específica da célula animal. Célula vegetal não possui. E o que né, as duas têm, né, que é em comum, mas apresentam uma pequena diferença na sua constituição? É isso daqui, ó, o vacúolo. O que é o vacúolo? É uma organela que tem como função armazenar alguma substância. Tá? Nas células vegetais, elas possuem vacúolos bem grandes. E nas células animais, elas possuem vacúolos pequenos. Tá? Então, essa que é a diferença. Na célula vegetal, vacúolo grande, na célula animal, vacúolo pequeno. Mas as duas possuem vacúolos. Certinho? Bom, vamos parar por aqui essa né, parte da origem né, das células e vamos continuar nossa aula para as outras características ali. Tá bem? Terceiro pré-requisito para ser considerado um ser vivo é reagir a estímulos. Tá? Eu pus reação a estímulos e movimento. Aí eu falei assim, mas todo ser vivo ele é capaz de fazer movimento, né, de reagir a estímulos se movimentando? Não necessariamente precisa haver movimento, né? Então eu coloquei aqui para vocês, ó, os seres vivos são capazes de responder a estímulos do meio ambiente, né? E esses estímulos, eles são o quê? Eles podem ser movimentos, eles podem ser alteração de cor, pode ser alterações químicas, né? Ou qualquer outro tipo de reação aí. Então, não necessariamente precisa ser um movimento. Quando eu falo em movimento, eu falo assim, beleza, você pensa nos animais, os animais se movimentam. Mas quando você pensa em outros organismos, como por exemplo vegetais, o pessoal fala, vegetal se movimenta? Lógico que não, né, professor? Mas se movimentam sim, tá? Você tem movimentação de vegetais. Você não tem, por exemplo, o girassol, que ele vai se posicionando conforme for a posição do sol? Ele tem um movimento então. As raízes, elas têm movimento crescendo em direção ao solo. O caule, ele cresce em direção oposta ao solo, né? E nós temos movimentos também mais instantâneos, né, que são mais fáceis de ser percebido, como por exemplo, né, essa plantinha, ó, você passa o dedo nela e ela começa a ter um fechamento das folhas. Interessante, né? É um movimento bem rápido aí e até de certa forma espantoso. Tão espantoso que até os animais aí ao lado estão espantados com isso. Mostrando para vocês que movimentação para os animais não é problema, tá? Então, não somente a movimentação, mas eles podem se responder a estímulos
tendo alterações, né? Algumas outras alterações. Elas podem ter uma alteração de cor, quando a gente fala, por exemplo, em organismos mais simples, né? Unicelulares. Nós temos, por exemplo, algas, né, que em determinadas condições ambientais elas têm uma alteração de cor, elas têm uma bioluminescência, né, emitem luz, tá? Enfim, temos vários tipos de alterações aí, todas elas reagindo de acordo com as alterações do meio ambiente, aos estímulos do meio ambiente, tá certo? Então esse é um pré-requisito para serem seres vivos. Uma outra, né, o próximo pré-requisito é o metabolismo. O que é um metabolismo? Vamos definir rapidinho o metabolismo. O que é isso? Ele é um conjunto de transformações que ocorrem nos seres vivos, né? Então, são reações químicas que acontecem no interior dos seres vivos que têm a função de fazer o quê? Tem a função de produzir substâncias ou de quebrar substâncias, né? Por que isso? Porque nós temos, então, esses dois tipos de metabolismo, ó, anabolismo e catabolismo. Certo? Então o metabolismo é dividido em dois. Anabolismo, que é o quê? É a construção de novas partículas, e o catabolismo é a quebra de partículas. Acompanhe nessa figura aqui ao lado, ó. Nós temos moléculas mais simples aqui, ó, tá? Moléculas simples. Quando participa, né, essa síntese aqui, ó, precisa de energia para entrar, né, nessa reação. Pega essas moléculas simples, juntam elas e ela forma uma única molécula aqui, ó, mais complexa. Então você formou uma molécula complexa a partir de moléculas simples, gastando energia. Isso é chamado de anabolismo, ou então reação anabólica. E uma reação de catabolismo é o contrário. Você parte de uma molécula mais complexa aqui, ó, e você promove a quebra dela. Quando você quebra essa molécula, você faz o quê? Você libera energia e você libera também partículas, né? Moléculas mais simples, tá? Quebra ela em moléculas simples. Isso é chamado de catabolismo. É fácil de vocês perceberem, tanto é que assim, você tem até alguns casos que são noticiados na televisão, que determinados atletas foram pegos no exame antidoping fazendo uso de anabolizantes. O que são esses anabolizantes? São substâncias que favorecem o ganho de massa muscular, ou seja, favorecem a construção de células musculares, tá? E o catabolismo ele está associado à quebra. Por exemplo, você vai fazer a digestão, né? Você vai fazer o quê? Você vai pegar moléculas e quebrar em moléculas mais simples, né? Você vai fazer o catabolismo, por exemplo, de proteínas, transformando eles em aminoácidos, tá? Bom, coloquei aqui no próximo slide a história do metabolismo muscular. Então, você está disposto, né, a ter um shape mais em forma, quer ser o musculoso da galera, né? Você vai para uma academia, se matricula lá e começa a praticar exercícios físicos, né, de maneira adequada, com acompanhamento profissional, com nutrição adequada, descanso. E aí o que você faz? Em pouco tempo, os seus músculos que eram aqui, ó, mais fraquinhos no começo, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma reação de catabolismo, ou seja, eles vão quebrar essas células musculares velhas e fracas, e no lugar deles, eles vão promover o quê? Um anabolismo, uma construção de células musculares maiores, tá? Com maior número de fibras de actina e miosina, para tornar elas, então, mais fortes, ok? Então, nessa metabolismo muscular, o que você fez primeiro? Você fez a quebra da musculatura velha, né? Então o catabolismo, e depois você fez o anabolismo de uma célula muscular nova, maior e mais forte, certo? Então, isso significa metabolismo, tá? Que é dividido em metabolismo de quebra e metabolismo de construção, catabolismo e anabolismo. Próximo fator, tá? Crescimento. Todos os seres vivos têm que ser capazes de crescer, tá? Vai crescer, né? Uma bactéria vai crescer, por exemplo? Sim, ela tem uma fase de crescimento. Então, o crescimento não significa dizer, né, que ele vai aumentar o número de células. Uma bactéria tem uma célula só.
E aí vai ter crescimento, ela vai ficar com 20 células, com 40 células, com 1 milhão de células? Não. No caso de organismos unicelulares, que só tem uma célula, ele não vai aumentar o número de células. Ele não vai deixar de ser unicelular e passar a ser pluricelular. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o seu volume celular. Então, sempre quando ele vai fazer uma divisão para formar novas células, antes de se dividir, ó, então aqui é a célula original, tá? Antes dela se dividir para depois formar duas novas células aqui, ó, no momento da reprodução, o que ela faz? Ela tem uma duplicação de tudo que ela tem lá dentro, tá? Nessa duplicação, ela tem um aumento do volume celular, então ela cresce, tá? E para que ela faz isso? Porque quando ela se dividir, ela vai ter que passar todo o conteúdo que ela tem em duas partes aqui. Então, em duas células diferentes. Então, ela precisa duplicar tudo lá dentro antes de se dividir. Se ela não fizesse isso, as células cada vez iam ficando menores, ao passo que já ia chegar um ponto em que não ia ser possível mais realizar a divisão, tá? Então, para organismos unicelulares, o crescimento ele é tido como um aumento do volume das células, tá? Já organismos pluricelulares, o crescimento pode se traduzir em aumento do número de células, tá? Não, e lógico, né? Vai acontecer também o aumento do volume das células, as duas coisas. Mas aqui, como são pluricelulares, então eles podem se dar ao luxo também de aumentar o número de células também, né? Juntamente com o volume celular. Tudo bem? Então, ó, crescimento, ela pode ser tanto por aumento do volume de células, tá? Ou então pelo aumento do número de células. Certo? Vamos lá para o próximo. Todos os seres vivos também devem ser capazes de se reproduzir, tá? Aqui também nós temos que detalhar algumas coisinhas, porque o processo reprodutivo é um pouco mais complexo, né, do que simplesmente falar que é produção de filhos, tá? O que é a reprodução? Então, a reprodução ela consiste em gerar descendentes, tá? Então, isso não tem segredo nenhum. Só que a reprodução ela pode ser dividida basicamente, a grosso modo, de duas formas. Ela pode ser uma reprodução do tipo assexuada e do tipo sexuada, tá? É falar assexuada quando tem sexo, assexuada quando não tem sexo. Não, não é o ato sexual em si, mas e sim o que? A troca de gametas, tá? Gametas, entendam-se aquelas células sexuais. No nosso caso de seres humanos, nós temos aí homens produzindo espermatozoides e mulheres produzindo óvulos, tá? Então esses são os gametas. Quando tem a troca de gametas, é uma reprodução sexuada. Quando não tem troca de gametas, a reprodução ela é assexuada, tá? O que isso garante? Se a reprodução assexuada você não tem troca de gametas, então o indivíduo filho, né, vamos falar filho que fica mais fácil para entender, ele é idêntico ao que deu origem, tá? Então vamos falar de filhos e pais para ficar mais fácil de entender. Na assexuada, os filhos vão ser geneticamente idênticos aos pais. E na sexuada, como ocorre uma fusão de gametas, né, junta então o gameta do pai com o gameta da mãe, e tem uma mistura, né, genética ali, então os filhos são o quê? Eles possuem uma mistura genética dos pais. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu falei que tinha que detalhar, então nós temos que detalhar por quê? Porque a reprodução assexuada e sexuada, nós temos tipos, tá? A reprodução assexuada, eu pus aqui, ó, basicamente, existe mais tipos, tá? Mas eu pus basicamente 3 tipos de divisão assexuada, né? Portanto, os filhos vão ser geneticamente iguais aos pais. Que tipo nós temos? Nós temos a bipartição, tá? Também chamado de fissão binária ou cisparidade. O que é essa bipartição? Ela vale para organismos unicelulares, que só tem uma célula. Então, ó, é esse caso aqui, o primeiro. Nós temos uma célula, né, um organismo unicelular, no caso uma bactéria. Ela vai fazer a duplicação de tudo que ela tem lá dentro, né? Então, a célula mãe aqui, né, que vai dar origem, ela duplica tudo que ela tem lá dentro e aí ela começa a rachar no meio, ó, se dividir em duas e formam 2 novos indivíduos. Esses 2 novos indivíduos aqui, ó, eles são geneticamente idênticos ao primeiro que deu origem a eles, tá? Então, desse primeiro aqui, ó,
ele formou 2, tá? Como ele aumentou o número de cópias, então é um tipo de reprodução, tá? Ele gerou descendentes, então é uma reprodução. Como não teve troca de gametas, é assexuada, tá? Um outro tipo de reprodução assexuada é o tipo de brotamento. Só que o brotamento, ele vale agora para organismos multi ou pluricelulares, tá? Isso aqui não vale mais para os unicelulares. Eles são originados, né, os filhos, vamos dizer assim, eles são originados através de brotos que crescem, né, dos pais. Então, ó, nós temos aqui, no caso, é uma hidra, tá? Está representado aqui. E aí, o que ela acontece? Essa hidra adulta aqui, chega a um determinado período da vida dela que ela começa a produzir um brotinho aqui do lado, ó. Esse brotinho possui um material genético idêntico ao material genético do outro que está dando origem a ele. Esse brotinho ele vai crescendo, 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 até que ele chega a um ponto que ele fica grande o suficiente que ele se destaca daqui e cai no solo, dando origem a um novo indivíduo filho. Ou então, não necessariamente ele precisa se destacar desse indivíduo e originar aqui outro. Ele pode crescer grudado aqui mesmo, tá? Aí ele vai formando colônias, né? Que eles estão juntos, né? São fixos um com o outro, tá certo? Eles não têm troca de gametas, são geneticamente idênticos, por isso que é assexuada, e como tem crescimento de brotos, então é reprodução de brotamento. Notem que esses dois, né, tanto a bipartição quanto o brotamento, é um processo espontâneo, tá? Então, quando eles acharem necessário, eles fazem isso, né, por livre e espontânea vontade. Já a regeneração, o que acontece? A regeneração também é para organismos multi ou pluricelulares, só que ela não é espontânea, ela é o que, ó, induzida, tá? Por que induzida? Aqui é o caso de uma planária, ó, que estou mostrando para vocês. Se eu chego numa planária lá e eu fatio a planária aqui, ó, eu corto ela, tá? Cortei aqui, ó, fiz 3 cortes, né? Então separei ele em 4 pedaços. Cada pedacinho desses aqui, ó, que eu cortei, ele vai continuar a regenerar o que está faltando. Consequentemente, no final do processo de regeneração dessas 4 partes, eu vou ter o quê? 4 novas planárias. Então, olha só, eu forcei essa planária a se dividir. Ela não queria se dividir, né? E eu cortei ela desse jeito, e aí ela foi obrigada a regenerar esses pedaços, formando então 4 novos filhinhos aqui, ó, tá? Então esse é um processo de reprodução também assexuada porque não tem troca de gametas. Os indivíduos filhos são geneticamente iguais ao primeiro que deu origem a eles. E foi um processo que foi induzido, né? Ela foi obrigada a fazer essa regeneração porque eu fui lá e cortei. Tudo bem? Bom, passamos agora para a reprodução, a produção sexuada, tá? O que é reprodução sexuada? Ah, tem sexo. Não, esquece essa história de sexo. Reprodução sexuada é quando tem troca de gametas. Então, mas não, tá? Não precisa ter o ato sexual em si. Bom, antes de entrarmos propriamente dito na reprodução sexuada, temos que definir alguns termos para vocês. Nós temos indivíduos que eles podem ser monóicos e temos indivíduos que podem ser dioicos. O que é cada um desses? Monóico é quando o mesmo indivíduo ele é capaz de produzir tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Eu falo, ué, que estranho que é isso? Ele é capaz de produzir espermatozoide e óvulo? Isso aí que é o tal do hermafrodita? Sim, são os hermafroditas, tá? Eu falei, nossa, e aí, né? Todo mundo fica pensando nos animais hermafroditas, né? Ai, que bizarro. Mas, gente, não precisamos ir tão longe pensando assim, em seres humanos hermafroditas. Nós temos grandes exemplos aí, vastos exemplos, né, de seres monóicos no mundo vegetal, no reino das plantas, tá? Então, se você pegar uma flor, por exemplo, várias das flores de várias espécies, elas apresentam, tá, na mesma flor, ela apresenta um órgão reprodutor feminino e masculino. O masculino está aqui, ó, nessa região das anteras, onde é produzido o grão de pólen. E o gameta feminino está aqui, ó, né, na parte do gineceu, onde lá dentro aqui, ó, do ovário está a produção do óvulo, tá? Então, aqui, ó, mostrando mais em detalhes para vocês, tá?
aqui a parte da antera produzindo o grão de pólen, que é o gameta masculino, e aqui no ovário mostrando os óvulos, que são os gametas femininos. Tudo isso está na mesma flor, está na mesma árvore, portanto, monóico, hermafrodita, tá? E os dioicos? Os dioicos apresentam um indivíduo que produz o gameta masculino e um outro indivíduo separado produzindo o gameta feminino, como nossa espécie, por exemplo, espécie humana, tá? Temos aí pessoas do sexo masculino que produzem espermatozoides e feminino que produzem óvulos. Como eu falei de vegetal, vamos passar aqui para vegetal também, ó. Aqui nós temos uma flor masculina, onde nós só encontramos os estames, ó, produzindo grão de pólen. E aqui nós temos uma outra flor em uma outra árvore, né, em um outro indivíduo, que a flor dela só apresenta a parte do gineceu, tá? Portanto, gameta feminino lá dentro do ovário, tá? Bom, continuando. A reprodução, ela pode ser feita por fecundação ainda cruzada. Lembra que a gente está falando de reprodução sexuada, né? Então tem troca de gametas. Ela pode ser uma fecundação cruzada. Quando que é isso, a cruzada? É quando tem a participação de dois indivíduos, tá? Um transfere o espermatozoide, né, o gameta masculino, perdão, né, transfere de um para o outro para fazer a fecundação. Mas nós temos caso de algumas espécies em que essa fecundação pode ser por autofecundação. Lógico que eu estou falando o quê? Dos monóicos agora aqui, tá? Então, autofecundação são os monóicos. Algumas espécies são capazes de fazer a autofecundação, tá? Como, por exemplo, né, a tênia, né? A tênia, causador da tenise, ela é um platelminto hermafrodita e ela é capaz de fazer uma autofecundação. O próprio gameta masculino dela fecunda o seu próprio gameta feminino, produzindo então os descendentes, tá? Então fecundação cruzada é para os dioicos e autofecundação para os monóicos? Autofecundação sim é para os monóicos, mas a fecundação cruzada também podem ser para os monóicos, tá? Então aqui a fecundação cruzada é tanto para monóicos quanto para dioicos. É só lembrar da minhoca. A minhoca, ela é monóica, né? Ela é hermafrodita, mas ela faz fecundação cruzada, tá? Bom, vamos lá então entrando agora nos tipos de reprodução, tá? Nós temos as reproduções com fecundação interna e fecundação externa. O que é essa fecundação interna? É quando o gameta masculino ele é inserido dentro do corpo da fêmea e lá dentro do corpo da fêmea vai ocorrer a fecundação. Então o gameta masculino ele fecunda o gameta feminino dentro do corpo da fêmea, tá? E isso é fecundação interna. Depois nós temos também a fecundação externa, é quando essa fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, ou seja, no meio ambiente, tá? Então a fêmea libera o óvulo, o macho vai, passa por cima e libera o espermatozoide por cima do óvulo ali, tá? E isso ocorre fora do corpo da fêmea, lá no meio ambiente. Desenvolvimento. Ele pode ser, né, o embrião ele vai se desenvolver, o feto vai se desenvolvendo até nascer. Ele pode ir dentro do corpo da fêmea, tá? Que é interno, ou então fora do corpo da fêmea, que é o externo, tá? Então ele pode se desenvolver dentro ou fora. E o desenvolvimento ainda, ele pode ser, né, com direto ou indireto, certo? O que seria um desenvolvimento direto? Quando nasce, né, o filho nasce, essa prole ela não passou por estágio larval nenhum. E o indireto? O indireto é quando houve a produção de uma larva. E depois essa larva sofreu uma metamorfose e virou, né, um indivíduo adulto, tá? Então, se não tem estágio larval, direto. Se tem estágio larval, indireto, tá? Continuando a reprodução sexuada. Nós temos aí os tipos agora de desenvolvimento. Então vamos colocar agora, conforme, né, essa classificação que eu passei para vocês antes, de fecundação, desenvolvimento interno, externo e direto e indireto, vamos classificar ele nesses tipos. Nós temos as espécies que são vivíparas, agora aqui nós estamos falando de animais, tá? Específico para animais. Então nós temos os vivíparos. E o que tem os vivíparos? Eles possuem uma fecundação interna, tá? Então o gameta masculino tem que ser inserido dentro da fêmea. O embrião vai se desenvolver dentro do corpo da fêmea,
tá? E ele não tem produção de ovos, tá? Aqui não produzem ovos. Eu até esqueci de colocar aqui, então não tem ovos. E exemplo disso são os mamíferos, né? Os cães, por exemplo. Não vou generalizar mamíferos, né? Porque sempre tem um que pergunta, e o ornitorrinco, né? Mas, né, vamos colocar aqui então o exemplo para os cães, tá? Os placentários aí. Ovíparos. O que são os ovíparos? São aqueles que botam ovos, tá? A fecundação tem que ser interna, lógico. Como que ele vai botar um ovo, né, com casca pro lado de fora e o macho vai lá fecundar aquele ovo? Não tem como ele botar o espermatozoide dele dentro do ovo depois. Vai quebrar a casca, colocar o espermatozoide lá dentro, depois vai colar com o quê, né? Então, a fecundação tem que ser antes de formar o ovo. Então, tem que ser dentro do corpo da fêmea, tá? Então, fecundação interna. Como ele bota o ovo, né, a fêmea vai botar esse ovo e vai se desenvolver pro lado de fora, então o desenvolvimento é externo, tá? E o desenvolvimento é direto porque não forma larvas, tá? Exemplo, a galinha, né, as aves. Você não tem uma larva de galinha, alguém já viu uma larva de galinha? Né? Não tem, né? Então ela nasce direto. Então, ovíparos possuem ovos com casca, tá? Ovulíparos. Ovolíparos é um tipo de desenvolvimento, um tipo especial de ovíparos, tá? Ou seja, eles têm ovos. Então, eles também vão fazer a postura de ovos. Só que a diferença desses ovolíparos é que os ovos que são colocados é em grande quantidade, tá? É enorme a quantidade de ovos aqui. E os ovos não têm casca. Eu falei, ué, como que é isso? Esse tipo de reprodução é, por exemplo, de alguns anfíbios, como sapos, pererecas, rãs, peixes, tá? Como que acontece isso? A fêmea passa por ali, ela desova, né? Ela libera todos os seus ovos ali, porque tem que ser em um ambiente aquático, né? Libera um monte de óvulos ali. Aí o macho passa por cima desses óvulos e ele começa a lançar os seus espermatozoides. Por esse ovo não ter casca, o espermatozoide consegue penetrar, né, e fecundar esses óvulos. Então a fecundação ela é feita no meio ambiente, né, lá no ambiente externo do corpo da fêmea, na água, tá? Então a fecundação ela é externa. E o desenvolvimento? O desenvolvimento vai ser externo, já fecundou para o lado de fora, vai ficar para o lado de fora, tá? Então eles procuram locais abrigados aqui, por exemplo, escondidinhos, tá, para ficar os ovos. Ou também algumas fêmeas podem inclusive levar os seus ovos nas costas, né? Ela coloca todos os seus ovos ali nas costas e fica, tá? O desenvolvimento é indireto, formam larvas, tá? No caso aqui de anfíbios, as larvinhas de sapos, né, são o quê? Os girinos, tá? No caso de peixes, são os alevinos. Então, exemplo, pus aqui uma perereca porque a foto é de uma pererequinha, tá? Duas, né, no caso. E os ovovivíparos? Os ovovivíparos são aqueles que põem ovos, né? Eles têm ovos e os ovos são com casca. Só que esses ovos ficam dentro do corpo da fêmea. Eles não botam esses ovos para fora. Ela fica com os ovos dentro do corpo dela se desenvolvendo. Então a fecundação tem que ser interna, né? Porque o macho tem que colocar o espermatozoide dentro do corpo da fêmea, tá? Antes de formar os ovos. O desenvolvimento é interno, né? Possuem ovos e com casca. O desenvolvimento é direto, não tem estágio larval. E eu pus como exemplo aqui cobras, né? Temos também algumas espécies de tubarões, certo? Bom, com relação à reprodução sexuada, é isso. Vou colocar só uma próxima tabela que vai fazer rapidamente a comparação entre sexuada e assexuada. Qual que seria, então, a vantagem da reprodução sexuada? A vantagem é que possui variabilidade genética. Então, os filhos, eles têm uma mistura genética dos pais, tá? Então, isso aumenta a variabilidade genética, melhor o sucesso para a evolução, então, tá? E a desvantagem? A desvantagem da reprodução sexuada é porque ela gasta energia, né? Ela é mais demorada, porque ela precisa procurar um parceiro, fazer o acasalamento, fazer a gestação, né? E ela necessita de um parceiro, né? Então ela precisa procurar um parceiro para fazer a reprodução sexuada. Nisso, nós já temos as vantagens da reprodução assexuada. Por quê? Porque na reprodução assexuada é exatamente o contrário. Ela gasta menos energia, né? Ela é mais rápida de ser feita
e ela não necessita de um parceiro. Ela decide quando é o momento melhor para ela, né? Às vezes a disponibilidade de alimento favorável, ela começa a fazer a reprodução dela, né? Sem precisar ter um parceiro para isso. Só que a desvantagem dela é a vantagem da sexuada, né? A desvantagem é que aqui não tem variabilidade genética, ó. Não tem variabilidade genética, tá? Por quê? Porque os filhos são geneticamente idênticos aos que deram origem a eles. Tá certo? Bom, vamos continuar, senão essa aula fica comprida demais, né? Já estamos acabando. Estamos aqui na parte de adaptação e evolução. Então, todos os seres vivos agora têm que ser capazes de desenvolver adaptações. E essas adaptações são os mecanismos, né, básicos para a evolução. O que seria uma adaptação? A adaptação nada mais é do que uma característica que surgiu nesses seres vivos que garante para eles uma vantagem. Vantagem para quê? Para se alimentar e para se reproduzir, tá? Ela tem que se traduzir obrigatoriamente em sobrevivência e reprodução, tá? Tem que se reproduzir. Então, isso é adaptação, tá? São aquelas características vantajosas que garantem para eles sobrevivência e reprodução. E o que é evolução? A evolução ela é um mecanismo que ela vai selecionar essas melhores adaptações, tá? E vai fazer o quê? Que essas adaptações que vão sendo selecionadas, elas vão acumulando diferenças nesses seres vivos, ao passo que o acúmulo, né, dessas adaptações vão surgir uma nova espécie. Você vai acumulando tanta adaptação e se diferenciando de um outro grupo que, né, não tem essas adaptações, que vai fazendo você se diferenciar em uma nova espécie, tá? Esse é o processo evolutivo. Esse processo evolutivo, tá, tem toda uma história por trás disso, as teorias evolutivas, o pensamento evolutivo, mas atualmente, né, a teoria evolutiva, ela é fundamentada graças a três grandes, né, pensadores aí, que estão ilustradas aqui. O primeiro, né, e talvez o mais conhecido deles, Charles Darwin, tá? Esse segundo aqui, talvez um pouco desconhecido, né, é Alfred Wallace, que ele, com um trabalho independente do trabalho do Darwin, né, eles não se comunicaram para né, chegarem nessa mesma ideia. Tem muita gente que acha que um copiou o trabalho do outro, mas não, eles fizeram estudos diferentes, em locais diferentes, com observações diferentes e chegaram praticamente na mesma teoria, tá? Então, os dois, a teoria evolucionista, elas caem sobre eles, tá? Sobre a ideia dos dois. E junta com a teoria desse terceiro cara aqui, que é Gregor Mendel, tá? É o Mendel das ervilhas, tá? Da primeira lei de Mendel, é esse mesmo. Porque ele desvendou os mecanismos de herança genética, tá? Juntando, né, os três, nós temos a atual teoria evolutiva chamada de neodarwinismo, tá bom? Então, todos os seres vivos têm que ser capazes de sofrer, né, mutações no seu material genético, gerando novas adaptações e tendo assim matéria-prima para evolução. Correto? Bom, com tudo isso que a gente falou nessa aula de hoje, com essas 7 características, né, essas 7 pré-requisitos para serem considerados um ser vivo, pergunto para vocês, o vírus, ele é um ser vivo? Essa talvez seja uma questão muito debatida na atualidade por conta do Covid-19. Mas o vírus, ele pode ser considerado um ser vivo? Primeiro, começa com que o vírus, ele não possui célula, tá? Ele não é formado por célula. O vírus, ele tem um material genético, mas ele não tem citoplasma, ele não tem membrana plasmática, então não tem célula. O vírus, ele não é capaz de se reproduzir. Como que os vírus estão aí se multiplicando? Eles não são capazes de se reproduzir sozinhos. Eles precisam estar parasitando uma outra célula para obrigar essa nova célula a produzir cópias dele, tá? Por isso que eles são considerados o que, ó? Parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Não se esqueçam dessa definição de vírus. E os vírus, eles também não possuem um metabolismo próprio, tá? O metabolismo deles é dependente do metabolismo da célula hospedeira, né? Da célula que ele vai infectar.
Somente assim que ele consegue produzir cópias dele e funcionar, tá? E do restante, vírus tem material genético? Tem, então ele pode sofrer, né, uma mutação e pode ter evolução? Pode, tá? Mas isso não garante, né, que faça dele um ser vivo. Portanto, a resposta se vírus é um ser vivo? Não, ele não é um ser vivo, tá? Isso traz para a gente algumas implicações. A gente não pode ficar falando de vírus, um vírus vivo, um vírus morto, quanto tempo o vírus fica vivo, porque se ele não pode ser considerado um ser vivo, né? Então a gente acaba substituindo a palavra vivo ou morto por ativo ou inativo, tá? Então o vírus ele é inativado ou ele permanece ativo, tá? Então, né, essa o ponto de vista que eu queria passar para vocês, tá? Embora alguns materiais didáticos tragam, né, o vírus considerando como ele ser um ser vivo, mas por esse pré-requisito que eu passei para vocês, não é possível considerar assim. Tá certo, minha gente? Eu sei que essa aula foi extensa, com bastante detalhes aí, mas é uma aula necessária para a gente entender o que faz de nós seres vivos, tá? Deixei uma pequena mensagem aí para vocês, só para ficar pensando um pouco a respeito disso, né? Forte abraço para todo mundo, minha gente. Espero vocês numa próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.